A Europa e a América. A colonização portuguesa do Brasil, de 1500 a 1580. A Europa do final da Idade Média estivera ligada por muito tempo à Ásia através de frágeis rotas terrestres, assim como a Ásia se ligara à América pelo Pacífico. Todavia, somente quando os portugueses se lançaram no Atlântico, no início do século XV, é que se fechou a última grande lacuna oceânica na intercomunicação mundial. Paradoxalmente, o primeiro movimento do que veio a ser moderno imperialismo europeu surgiu numa sociedade em retração. Portugal, como o restante da Europa, havia sofrido um severo declínio populacional na metade do século XIV. O abandono subsequente de terras periféricas, juntamente com o despovoamento de cidades e aldeias, criaram uma crise feudal clássica, com as camadas superiores da sociedade sendo esmagadas economicamente pela perda de boa parte de sua renda costumeira. Em toda a Europa, o resultado dessa perda econômica foi lançar os membros da nobreza em expedições de pilhagem em busca de botins e novas fontes de renda. A conquista portuguesa do porto marroquino de Ceuta, em 1415, pode muito bem ser encarada sob uma perspectiva, mas Ceuta é a visão que, acompanhada de um império no norte da África, provou ser um beco sem saída. Revelou-se a impossibilidade de uma nova reconquista peninsular no Marrocos. A população berbere era por demais resistente e estava demasiado presa às suas crenças islâmicas. A população de Portugal era pequena demais e seus recursos militares demasiado escassos. Em vez disso, o impulso português foi desviado para o oeste, para o mar e descendo a costa da África. Aqui a resistência era mínima. Durante séculos, os barcos das aldeias de pescadores ao longo da costa meridional de Portugal haviam sido atraídos para a costa do Marrocos pela ação natural dos ventos e correntes nessa parte do Atlântico, onde descobriram uma quantidade de ricas bases pesqueiras. Agora, com o aumento das pressões internas, no sentido de uma expansão para fora, esses viajantes eram estimulados a investigar as oportunidades de comércio e saque que as praias adjacentes sinalizavam. A abordagem tradicional dessa exploração tem sido a de atribuí-la exclusivamente à inspiração do infante Dom Henrique, o navegador, cujas as ações na orientação dessas descobertas foram imediatamente preservadas em crônicas que lhe consideram um status de quase herói. Mas essas descobertas, embora certamente estimuladas pelo desejo de Dom Henrique de criar para si mesmo um apanágio ultramarino, envolveram também outros membros da família real, além de numerosos seguidores de suas casas. Foi igualmente importante a participação de membros da comunidade mercante italiana de Lisboa, que trouxeram para o processo suas relações e sua experiência no Mediterrâneo. Na verdade, é possível que tenha sido fator decisivo na transformação dessas primeiras incursões para pesca e saque ao longo da costa africana em expedições organizadas de comércio. No entanto, o avanço português não se limitou a descer a costa oeste da África, por mais importante que isso se tenha revelado no final. Essas viagens marítimas inevitavelmente puseram-nos em contato com as ilhas do Atlântico, inicialmente Madeira e as Canárias próximas, mais tarde os Açores e Cabo Verde. Foi a experiência de Portugal nessa região, mais do que na África, que criou os padrões utilizados mais tarde na colonização do Brasil. Tomadas em conjunto, essas ilhas, inclusive as Canárias, que passaram gradualmente para a esfera espanhola, formavam uma espécie de Mediterrâneo Atlântico, um conjunto de terras cuja economia era ligada pelo mar. Desde o século XIV, conhecia-se a existência de Ilha da Madeira, mas não foi explorada antes do século XV. Foi a ocupação francesa e espanhola das vizinhas Canárias em 1402 que estimulou os portugueses a dar início a uma exploração séria com consequente colonização e agricultura. Isso teve no período de 418 a 1426, sob a liderança de dois fidalgos do ciclo de João. O desenvolvimento dos Açores em relação à Madeira foi retardado por vários anos, descobertos ou redescobertos em 1427. Os Açores começaram a ser colonizados somente em 1439. Por fim, muito mais tarde, Cabo Verde foi explorado entre 1456 e 1462, mas seu desenvolvimento e colonização ocorreu mais lentamente. À medida que eram descobertos, essas diversas ilhas ou grupos de ilhas iam aos poucos sendo incorporada a um sistema econômico centrado em Lisboa e controlado conjuntamente pela corte portuguesa e comerciantes ricos da capital. Esse processo passou por pelo menos 3 estágios relativamente grandes, que prefiguraram certos aspectos do desenvolvimento econômico nos séculos seguintes. Como as ilhas eram desabitadas na época em que foram iniciado o primeiro estágio de sua exploração, foi necessariamente extensivo. Nos primeiros anos, quando não havia nenhum colonizador, ou somente alguns poucos, eram desembarcados animais em terra para proliferação rapidamente na nova região.
Podiam depois ser periodicamente reunidos para abate e os produtos levados a Portugal para venda. O desenvolvimento da Ilha da Madeira começou por esse estágio, e os primeiros habitantes trouxeram consigo carneiros, porcos e vacas. Se estes, na verdade, já não tivessem sido, como parecer, desembarcados em terra para se propagarem sozinhos, de modo análogo, nos Açores haviam sido desembarcados cabras e carneiros em 1431, 4 anos após sua descoberta inicial, para se multiplicarem livremente. Os primeiros colonizadores chegaram somente mais tarde, em 1439, e por vários anos se dedicaram a cuidar dos rebanhos já existentes, antes de passar para o estágio seguinte, de desenvolvimento, por volta de 1442. O mesmo padrão se repetiu em Cabo Verde, onde, antes de iniciar a colonização, as cabras, em especial, eram desembarcadas em terra para multiplicação. A população portuguesa, assim como a da maior parte da Europa, estava em declínio na primeira parte do século XV, de modo que somente depois de algum tempo é que essas fronteiras insulares puderam atrair gente suficiente para uma agricultura sedentária. No entanto, nos lugares em que esse afluxo havia criado uma densidade populacional suficiente, passou-se do estágio inicial de exploração extensiva, baseado na criação de gado, para o segundo estágio de uma exploração mais intensa, de cultivo de cereais. Na Ilha da Madeira, esse segundo estágio ocorreu apenas alguns anos depois do primeiro, devido em grande parte de uma migração inesperada de colonizadores desiludidos que haviam abandonado o posto avançado marroquino de Ceuta. A ilha estava coberta de imensas florestas, que foram queimadas para abrir área para a plantação de trigo. Desse modo, o solo enriquecido proporcionou enormes rendimentos, até 50 vezes o que foram semeados, pelo menos é o que informam as fontes, provavelmente com um certo exagero. No entanto, com o aumento da população, a riqueza do solo declinou, com as colheitas sucessivas. Os custos da produção do trigo aumentaram, suas vantagens no mercado declinaram, e os investimentos se deslocaram para outros produtos mais bem remunerados.